Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Ellison. E eu sou a evangelista Jéssica. Gente, hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico e um tema que permeia hoje em dia ainda, né, dentro de muitas igrejas, que é o espírito de Jezabel. E gente, sem mais delongas, né, eu quero pedir para você também se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, tá bom? Pra gente poder enganjar esse canal e esse canal alcançar outras vidas. Vamos lá, sem muita enrolação. A Jezabel, ela foi tida como... Gente, o pessoal tá soltando os vlogs aqui, mas a gente vai dar continuidade. É comemoração do dia que a gente ficou sumido, né, Ju? Aí estão comemorando que vai comemorando o nosso retorno. Ô, Glória, pode comemorar. Aí... Gente, Jezabel, ela foi considerada como a pior mulher do Antigo Testamento. Para quem sabe, para quem não sabe, já que ela é muito famosa, né, todo mundo sabe que ela foi mulher de Acabe. Acabe que foi o 7º monarca, né, de Israel. E ela tinha algumas características, né, algumas peculiaridades nela, né, que cabe a nós, né, hoje, montando essa aula aqui com vocês, nós trouxemos para poder apresentar para vocês, porque as pessoas ligam muito ao espírito de Jezabel somente à sensualidade. Sensualidade, prostituição. Entendeu? Prostituição. E não é somente isso, né? Existem algumas outras características que fazem parte desse espírito de Jezabel. E até mais importante, né? Justamente, até mais importante do que essa, que é cabível que a gente, né, fale hoje com vocês, para que vocês consigam identificar esse espírito, né, dentro das igrejas e tudo mais. E uma das características aqui que eu quero deixar antes de nós entrarmos nas características mesmo a fundo, é que ela promoveu a idolatria, né, ela era uma profetisa de Baal, e ela também matou muitos profetas. Né? Ela tinha essa característica, ela odiava os profetas, porque os profetas... Profeta de Deus. Eles iam, né, de Deus justamente, eles iam com certeza confrontar em algum momento com aquelas teorias, com aquela crença que ela tinha na religião que ela trouxe da sua terra. Né? E eram em torno ali de 850 profetas de Baal e Aserá, que ficavam ali dentro do palácio, né? Depois que ela se casa com Acabe, que eles se juntam ali, né? E eu quero agora também falar de um outro ponto, de quando Elias, né? Que a gente vai lembrar, né, de quando Elias ele foge dela, com medo dela, porque Elias ele era um profeta de Deus, isso está em 1 Reis, capítulo 19, do verso 3 ao verso 4. Elias vai ficar com medo, nós vamos estar falando disso mais à frente um pouquinho, e ele foge dela. Então Elias, que é um dos profetas muito famosos da Bíblia, ele vai fugir de Jezabel também, com medo, né, dela matar ele. Nós vamos estar falando disso, né, mais na frente. A potência que essa mulher tinha, né? Elias era um homem valente, um homem que não tinha medo, ele confrontava mesmo, ele confrontava Acabe, confrontava os profetas de Baal, mas teve um momento que até ele ficou coagido, né, com medo dessa mulher. E é muito dela. Sério, porque esse espírito, ele causa isso dentro das igrejas. Ele tem um poder de querer inibir as pessoas de falar, de se pronunciar, de se colocar, de se posicionar. Esse espírito tem poder de calar a voz dos profetas, que foi o que aconteceu com Elias, né? Ele ficou calado, ele se recuou, foi para dentro de uma caverna. Justamente por estar ali, né, atemorizado e com muito medo do que ela poderia fazer. E nós vamos entrar agora em algumas características aqui, que se você quiser anotar, tá bom? É interessante que você anote, que depois você leia, para você massificar isso na sua mente. Eu vou passar a palavra para minha esposa, a evangelista Jéssica. Então, 4, né, características, as principais, 4 características desse espírito de Jezabel que tem atuado dentro das igrejas. Então você, um mero membro, ou você um pastor, ou você um evangelista, não importa. Você fique ligado para que você não caia nas falácias desse demônio que tem tentado, o principal foco dele é parar a igreja, é calar a nossa voz, ele não vai conseguir. E o principal, né, um dos principais pontos, o primeiro é idolatria. Ela era uma mulher idólatra, ela adorava, né, ao deus Baal, uma religião pagã. Ela trouxe todo aquele ritual, todas aquelas cerimônias para dentro do povo de Israel, né, que ela morava ali em Israel, e ela fazia esses rituais, a idolatria. Ela era uma profetisa de Baal. E nós vemos, né, que a idolatria hoje em dia ela se camuflou, né? Ela mudou um pouco a sua forma. Que hoje em dia, né, você não vai mais ver
Você só vê nas religiões que realmente idolatram. Até eles falam até que não é mais idolatria, é veneração. Nós veneramos, né? Interceder, são nossos intercessores. Mas dentro das igrejas evangélicas, nós não adoramos imagem, mas adoramos pessoas. Adoramos cantores, adoramos pastores, adoramos pregadores famosos. E de uma outra forma, pessoas adorando pessoas comuns. Ou seja, eu posso adorar o meu esposo se eu colocar ele no lugar de Deus. Eu estou adorando ele, irmãos. Se você pega e dá mais importância para o seu filho, isso é uma idolatria. Então isso tem que ser derrubado. Você tem que entender que cada pessoa tem o seu lugar, mas Deus, ele está acima de tudo. Somente ao Senhor adorarás e prestará culto, assim como diz, né, nos 10 mandamentos. É isso aí. E é aquilo, né, gente? Se você olhar, ainda dando uma complementada no que ela falou, se você chama hoje para dentro da sua igreja, vamos supor que a sua igreja tem em torno de 50 membros, você chama um cantor famoso, um pregador famoso, e você põe um banner, você faz toda aquela propaganda, pô, de 50 pessoas, né, os membros que já frequentam ali. Que nem frequentam os 50, né? De forma cotidiana, né? Você vai ver que o culto vai ficar lotado. Então você percebe que não é por causa de Deus, porque Deus ele está ali em todos os cultos, é por causa da pessoa famosa que está indo naquele lugar. Um segundo ponto que a gente quer falar também é da prostituição, né? Ela era vaidosa e conquistava seus interesses através da sedução. E o que a gente tem que colocar aqui? Que ela era esposa de Acabe, porém ela se deitava com outros homens. Tá entendendo? Ela era uma adúltera. E o adultério ele faz parte desse agrupamento, né? Quando a gente fala prostituição, a gente fala de adultério e fala de fornicação. Fornicação é uma relação sexual indevida, ou seja, fora de um comprometimento, de um casamento. E o adultério é você trair aquela pessoa que está contigo. E ela traiu, de uma certa forma, ela manipulou, né, eu posso dizer assim, né, Acabe e atraiu o seu Deus, que era o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus de todos os patriarcas da fé. Ela manipulou Acabe ao ponto dele trair a Deus, né, dele se prostituir, ou seja, se envolver com outros deuses. Isso é uma prostituição, entendeu? Passo agora a bola. E assim, próximo ponto. Deu branco. Complementando. Isso. A fala dele em relação, sim, também, né, ao espírito de sedução que está dentro das igrejas, sim, no comportamento das mulheres também. Isso também é um espírito de sedução. E dos homens também, né? Porque assim, gente, ordem, decência, pudor. Tem mulher que vai pra igreja, tá de vestido longo, mas o vestido tá marcando a marca da calcinha, tá marcando o sutiã, é um vestido no pé, mas tá marcando toda a bunda, o peito, o decote, entendeu? Vaidade em excesso. Tu vê a mulher hoje em dia, se tirar tudo delas, ninguém nem reconhece, porque é tanta troça que coloca. Não que seja errado você se cuidar, você ser vaidosa, você pintar sua unha, usar uma maquiagem. Não, mas você precisa também ter a sua naturalidade. Deus te fez assim, mulher. Você é linda do jeito que você é. Você não precisa de maquiagem para você se sentir bonita. A maquiagem ela só vem só para embelezar mais ainda a sua beleza. E roupa é uma coisa muito séria. Você não pode ir para dentro da igreja com qualquer roupa. Você olha no espelho, homem também que vai com marcando os tríplices, bíceps, as calças que marcando as partes íntimas, marcando o braço, né? Não que você não possa fazer uma academia, não possa se cuidar, mas tudo em excesso. O problema é o excesso. Isso é um o problema não é você se cuidar. O problema não é você cuidar da sua saúde, fazer uma academia, cuidar da sua aparência. O problema é o excesso. Exatamente. O excesso da vaidade, isso é errado perante Deus. E, né, falamos já de duas características, agora vamos para a terceira característica, que é uma das mais, eu considero principal, né, que é a perseguição. Quem era Jezabel? Era a mulher que perseguia. Ela, quando ela tinha sangue nos olhos por alguém, ela ia até o fim, nem que tivesse que matar. E ela fez isso com Nabote, quando ela queria a terra, né? Ela foi lá e matou. Então, ela era uma mulher que perseguia. Quando ela queria alguma coisa, ela perseguia. E aqui, né, ela perseguia os profetas de Deus. E por isso eles tinham que fugir dela. Eles fugiam dela. E o mais famoso, como nós citamos no início, foi o próprio Elias. Elias, depois de ter feito chover, ele falou que não ia chover, depois ele foi lá, vamos lá ver quem é que vai fazer chover então. Porque o Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E foi lá os profetas de Baal.
fez um monte de parafernagem, um monte de palhaçada e nada. E quando Elias foi lá, fez lá o holocausto, Deus mandou fogo do céu, choveu. O que ele fez após isso? Matou os profetas dela. Matou Imagina. 450 profetas de Baal. A bicha ficou A mulher irritada. ficou doida. Agora, você matou? Agora eu vou te matar. Eu vou pegar o teu sangue, vou derramar teu sangue. Depois dele matar 450 profetas de Baal, sem ter medo. Dele provar para aquele povo quem era o Deus verdadeiro. Aí ele ficou com medo de quem? Dela. Pra você ver a influência, essa mulher, esse demônio, né? Essa mulher que atuava naquela época, ela era horrível, ela tinha um demônio muito forte na vida dela. Ele ficou com medo, fugiu, foi pra caverna, pro Monte Horebe, ficou dentro da caverna e, né, o desfecho dessa história você sabe, ele teve que ficar, só Deus que teve poder de tirar passou ele ali, de lá. como uma brisa suave do lado de fora da caverna, chamou Elias, conversou com Elias, né, e levantou. Elias teve que ungir um camarada chamado Jeú, né, que foi o próximo rei, né, que vai entrar aí dentro de todo esse contexto que nós estamos falando. Inclusive é esse camarada que vai matar Jezabel. Daqui a pouquinho eu vou estar falando com você sobre isso. Eu quero entrar... Não, dá pra falar ainda? Terminando. E assim, como que nós identificamos esse espírito de Jezabel dentro dessa característica? Tu vê hoje irmãos perseguindo irmãos em Cristo. Quando a pessoa não está pura no espírito, que ela está alimentando a sua carne, ela passa a perseguir os irmãos. Igreja, nós somos irmãos, nós estamos aqui para um apoiar o outro, um ajudar o outro, um orar pelo outro. Então, quando tu vê um irmão se levantando sem justificativa ainda, que às vezes tem um negocinho, já não é motivo, você não tendo, pior ainda. Você vê irmãos perseguindo irmãos por inveja. Muitos por inveja, muitos porque queriam ocupar aquele espaço, muito porque simplesmente tem uma casa melhor, porque tem uma família bonita e essa pessoa às vezes não conquistou, porque tem um carro, porque quer ter o que aquela pessoa tem. Aí o espírito de Jezabel se levanta para tentar o quê? Para tentar diminuir aquela pessoa, abafar aquela pessoa e tirar ela de cena e ela poder ter poder no meio daquilo que ela gostaria de ter, de dominar o ambiente, dominar o espaço, que foi o que ela fez com Nabote. Ela queria aquela terra, porque o rei queria. Aí ela passou a querer também por causa do rei. Foi lá, matou, porque ela foi lá e dominou aquilo que ela queria. É isso que o espírito de Jezabel está fazendo dentro da igreja. Será que ela está atuando dentro da sua igreja? Fica de olho aberto, hein? É isso aí, gente. Vamos entrar agora no quarto ponto. Você não pode deixar de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, tá bom? Nos ajuda a enganjar aí pra gente alcançar bastante pessoas através desse vídeo, para que esse conhecimento chegue, né, em muitas pessoas. O último ponto, ela já até falou bastante aqui de algumas coisas que eu pontuei, é a manipulação, né? O que é uma pessoa manipuladora? E isso Jezabel tinha como característica, uma das principais. Uma pessoa manipuladora é aquela pessoa que vai fazer a sua cabeça. Tá entendendo? Depois dela fazer toda essa parafernália dentro do ambiente que ela está inserida, o que ela vai fazer? Ela vai manipular outras pessoas. Por exemplo, se ela estiver perseguindo alguém, ela vai manipular outras pessoas para que essas pessoas também possam se juntar até ela, se juntar com ela e perseguir aquela pessoa que ela está perseguindo. Se ela quiser conquistar alguma coisa, por exemplo, quer derrubar alguém que está num cargo eclesiástico dentro de uma igreja, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Lembra do que Lúcifer fez no céu? Ele não fez sozinho. Ele manipulou a terça parte dos anjos. Então, a terça parte dos anjos são muitos anjos, porque o céu ele tem milhares e milhares de anjos. Tá entendendo? Então, esse mesmo espírito que estava em Lúcifer, lá no céu, quando ele manipula essa parte dos anjos, é o espírito que está em Jezabel. É o espírito de Jezabel, que está dentro da igreja fazendo o quê? Rebelião dentro da igreja. E como que se faz uma rebelião? Através da manipulação. Vai de um em um. De um em um. Entendeu? Vai dando um de bom moço, um de boa moça, agrada, elogia outras pessoas. Para quê? Para agrupar o máximo de pessoas possíveis para poder derrubar alguém. Para poder derrubar alguma instituição, para poder derrubar alguma liderança. E outro detalhe, o espírito de Jezabel, ele está inserido, e você vai perceber isso muito em pessoas que só querem liderar, pessoas que não aceitam ser lideradas. Ou seja, quer comandar, quer manipular, quer mandar. Entendeu? E nós sabemos que em todo lugar que nós formos
trabalhar, que nós formos estudar, tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos de um líder. Ninguém consegue fazer nada sem ser liderado por alguém, sabe por quê? A liderança que vai te ensinar a fazer aquilo que você tem que fazer. Isso aí. Então, isso é uma característica muito latente, muito forte no espírito de Jezabel, que é a manipulação. E voltando a falar agora, né, que eu pontuei um pouquinho atrás, na questão da morte dela, Jeú, que era um rei, ele vai matar o filho de Jezabel. Jezabel vai ficar muito furiosa com Jeú e vai querer atacar ele. Sendo que nessa que ele descobre que ela está querendo atacar ele vai invadir o palácio de Jezabel e de Acabe e ele vai jogar Jezabel da janela para baixo. Ou seja, ele vai vir com seus homens, um poder de guerra, poder bélico extraordinário, e vai jogar Jezabel da janela. Depois que ele joga Jezabel da janela, ele vai passar com a sua carruagem por cima dela. Só que se a gente olhar, Elias já tinha profetizado como que seria a morte de Jezabel. Ele falou que o corpo dela ia ficar estirado no chão e os cães iam comer as partes do corpo dela. E aí a profecia de Elias se cumpre na vida de Jezabel. Na morte de Jezabel, nesse caso, né? Jezabel vai ser, quando eles acham o corpo de Jezabel para poder enterrar, o corpo dela está todo comido de animais e só tem uma parte ou outra do corpo dela disponível para poder enterrar. Então a profecia de Elias se cumpre e aqui nós conseguimos, né, alertar você sobre as características do espírito de Jezabel. E nós vemos também que ninguém é valente o suficiente até que Deus mande alguém para acabar com esse valente aí. Ela fez, aconteceu, né? Perseguiu, matou. Elias fugiu dela, mas Deus levantou um que teve coragem de bater de frente com ela e de tirar ela do lado meio do povo de Israel. Então, acabou. Quando Deus quer acabar com a palhaçada, ele acaba. Ele levanta um valente para acabar. É isso aí, gente. Então, aqui nós finalizamos o nosso vídeo. Agradecemos a você por ter ficado conosco até aqui, né? Isso. E deixamos um grande beijo para você, que você possa ser alcançado por essa palavra. Comenta aí, deixa a sugestão do próximo vídeo. Se você gostou, já começa compartilhando, tá bom, pessoal? Beijo, gente, beijo, tchau. Fiquem na paz, até a próxima. Tchau.